Desde já, obrigada por ter aceitado este convite do Jornal do Ave para fazer esta entrevista de balanço de 2 anos. Começava por dizer que Vila Nova de Famalicão tem o título de terceiro concelho mais exportador do país, tem mais de 133 mil habitantes. Que lugar tem no coração do autarca o Benfica? O Benfica é uma simpatia clubística, não é mais do que isso. E eu estou muito concentrado no meu concelho, desde logo nos agentes esportivos de Famalicão, encimadas pelo Futebol Clube Famalicão, recém-chegado às competições profissionais. Foi uma alegria enorme para o Famalicão, no ano passado, o nosso clube, o clube da nossa terra, ter chegado a este escalão. Ambicionamos puxar os nossos escalões para levar mais longe, mas o que dizer dos outros clubes da nossa terra, no futebol, no hóquei, no handball, no atletismo. Aliás, sou também um adepto e praticante de atletismo, gosto de desporto de todas as modalidades e tenho dito que o Famalicão se nota no panorama nacional essencialmente pela diversidade, pela forma como permite que no nosso concelho haja condições para que quem queira fazer desporto, qualquer que seja a modalidade, que possa praticá-lo. E a vocação da Câmara é apoiá-los. A simpatia com o Benfica é uma relação de criança, é uma influência paterna e, portanto, é um carinho especial que eu tenho por um clube de dimensão mundial que de forma alguma afeta e tolhe aquilo que eu penso por Famalicão, pelos famalicenses, todos, sem qualquer exceção, e pelas nossas coletividades. Agora, mais a sério, o Parque da Devesa foi o lugar escolhido para esta entrevista, mas São Pedro não ajudou. O porquê da escolha do parque? O parque é o nosso ícone, a nossa referência maior. Eu acho que qualquer famalicense, se lhe perguntarem qual é a obra que mais nota ou que mais simboliza Famalicão dentro do concelho e fora do concelho, é claramente o Parque da Devesa. É o resultado de uma ambição de muitas gerações, desde a década de 50 do século passado, que o parque tem sido colocado na agenda de todos os famalicenses. E felizmente a Câmara Municipal, com o apoio dos famalicenses, conseguiu concretizar esse objetivo e para nós é uma referência viva e diariamente percebemos que são cada vez mais famalicenses, e não só que o frequentam, que o visitam, que o aproveitam para ler um livro, para caminhar, para brincar com os filhos, para fazer desporto, para assistir a eventos culturais, quer na Concha Acústica, quer na Casa do Território, quer no edifício vocacionado para a arqueologia. Portanto, é um complexo que simboliza o que é Famalicão e que acho que enche de orgulho todos os famalicenses. A oposição critica o Executivo PSD e CDS por enterrar milhões tanto no Parque da Devesa como na urbanização de Alvai. Considera que os anteriores Executivos deixaram uma herança demasiado pesada? Não, eu considero exatamente o oposto. Acho que os anteriores Executivos, aqueles que foram liderados durante 12 anos, superiormente liderados a bom dizer pelo Sr. Arquiteto Hermínio Costa, Presidente de Câmara, que me antecedeu e que tenho o privilégio de lhe suceder na gestão autárquica, deixou um ativo que acho que está à vista de todos. Acontece que na dinâmica da história, quem aparece depois, além de colher os frutos da sementeira que foi feita, também tem que assumir os encargos associados a esses frutos. E é bom notar que o Parque da Devesa, com a magnitude que tem, implicou que um proprietário de um complexo de terrenos cedesse terrenos ao município para que o parque pudesse ser edificado. Os muitos hectares que foram cedidos ao município para construir o parque são a razão primeira para que o parque existisse. Se o proprietário dos terrenos não cedesse os terrenos ao município, o parque não seria uma realidade. Isto tem encargos, tem custos, a Câmara Municipal está a suportá-los, consciente de que esses custos têm retorno para os famalicenses. A compensação que acordámos pagar ao promotor, ao proprietário destes terrenos, é uma compensação que nos parece ajustada em função do retorno que tivemos, não só do ponto de vista dos terrenos para o parque, mas também da redução da capacidade construtiva que foi aceite, que permitirá que aquilo que venha a ser construído no contexto do parque não vai ensombrar o parque. É bom dizer que o que estava projetado é muito mais do que aquilo que vai ser executado, e dessa forma eu entendo que é uma boa solução para Famalicão. A questão de Alvai é uma questão mais antiga, é uma questão que vem do último exercício do Dr. Agostinho Fernandes e, portanto, que eu também estou certo que o acordo que na altura o então Presidente de Câmara obteve ou conseguiu com o proprietário desses terrenos foi um acordo bem intencionado. Também aí a intenção era trazer para Famalicão um parque e um polo universitário. Infelizmente a universidade
que se queria construir acabou por não ser construída, mas é indiscutível que esses terrenos são hoje propriedade do município e quem os cedeu ao município tem que ser compensado por isso. Eu entendo que deve haver justiça, nós devemos honrar os nossos compromissos e é isso que estamos a fazer. Estes 2 acordos que obtivemos são formas de honrar compromissos, de assumir aquilo com que nos comprometemos. Eu acho que um governante não pode limitar-se a honrar os compromissos com os seus concidadãos, concretizando o seu programa eleitoral, também deve honrar os compromissos com aqueles que sofreram sacrifícios para que o município tivesse algumas utilidades. O caso Adveza e o caso de Alvai são 2 casos concretos de compromissos que oportunamente foram assumidos. Eu não era Presidente de Câmara quando eles foram assumidos, mas compete-me honrar os compromissos que os meus antecessores assumiram. Muito bem, temos a implementação do Famalicão Made In, com este projeto, com estas visitas às empresas, portanto reforçar ainda mais o facto do Conselho ser conhecido por ser o mais exportador? Essa é uma das ambições. Não escondo que o facto de ser o Conselho mais exportador do país nos dá muitas responsabilidades. Eu não quero que mais tarde alguém olhe para a história e diga durante algum tempo Famalicão foi um dos conselhos mais exportadores do país. Eu não quero que seja um facto histórico, quero que acompanhe o nosso dia-a-dia, porque não é uma mera referência numérica para se colocar no cabeçalho ou no topo de uma folha. É algo que é muito mais importante porque traz consigo quantidade e qualidade de emprego. Sempre de ser o conselho mais exportador do país, quer dizer que as empresas que mais exportam, ou pelo menos uma boa parte das empresas que mais exportam neste país, estão em Famalicão. Isso significa que são empresas de dimensão internacional. Ao serem empresas de dimensão internacional, significa que vão criar emprego em quantidade, mas também em qualidade. São empresas que apostam em inovação, que apostam no desenvolvimento tecnológico, que apostam em conceitos e métodos empreendedores. E é bom tê-los entre nós. Mas eu não escondo que o projeto Made In tem uma ambição muito mais profunda. Também serve, ou serve principalmente, se quiser, para apoiar as micro, pequenas e médias empresas, para apoiar muitos famalicenses que têm hoje uma sensação de não realização profissional e que precisam de uma oportunidade para que sejam bem-sucedidos do ponto de vista empresarial, e já são muitas dezenas de famalicenses que através do projeto Made In conseguiram os apoios, não só ao nível financeiro, mas essencialmente ao nível do acesso a fundos, do acesso a meios e a ferramentas e instrumentos que lhes permitem hoje criar a sua própria empresa, criar o seu posto de trabalho e ser bem-sucedidos do ponto de vista empresarial. A grande ambição do projeto Made In é esta abrangência de apoio a todos os famalicenses, aos que têm hoje empresas, independentemente da sua dimensão, mas também e muito particularmente àqueles outros que hoje não têm empresas e que ambicionam vir a tê-las no futuro. No Conselho de Famalicão, a taxa do desemprego está abaixo da média. Considera que são políticas que o município está a desenvolver? Eu considero que é um conjunto. Eu entendo que a empregabilidade, ou se quiser, a diminuição do desemprego ou o aumento da capacidade das empresas para criar postos de trabalho é sempre o resultado de um somatório de contributos. E sei que, obviamente, que os maiores contribuintes são as empresas, desde logo os empresários que são arrojados, que têm capacidade, que arriscam, que criam condições para que as empresas possam produzir mais, que conseguem novos mercados, e aqui a internacionalização é muito importante, porque o mercado português é um mercado limitado, como sabemos, e as empresas que querem continuar a produzir mais têm que ir além fronteiras, e têm ido, felizmente, mas também estou seguro que as políticas públicas, nomeadamente as políticas municipais, podem dar um contributo. O que fizemos com o PDM, aumentando em mais 50% as áreas industriais do Conselho e pondo cá fora rapidamente um documento e um plano que era essencial para o futuro da nossa comunidade. Mas também o que fazemos com a política de infraestruturas, nomeadamente acessibilidades. O que estamos a fazer com a aposta na formação e na educação. É bom notar que Famalicão é um dos poucos concelhos deste país onde mais de 50% dos alunos que chegam ao ensino secundário escolhem cursos profissionais. Isso acontece em muito poucos concelhos no país. São fatores decisivos que, somados ao projeto Famalicão Made In, dão uma leitura interessante aos empreendedores famalicenses. Qual é essa leitura? É a leitura de que olham para as políticas públicas e percebem que a Câmara Municipal é uma peça que faz parte deste puzzle, é uma ferramenta que eles podem usar para que sejam bem-sucedidos. Se em muitos casos os empresários veem nas instituições problemas, entraves, barreiras, dificuldades, estou certo que na Câmara Municipal veem exatamente o oposto. Veem uma instituição que está cá para colaborar, para ajudar a criar as condições para que eles sejam bem-sucedidos.
permite fazer aquilo que eu tenho dito muitas vezes, criar um ambiente favorável ao empreendedorismo. É isso que a Câmara Municipal procura fazer e é isso que permite a uma imodéstia termos conseguido fazer. Falando em acessibilidades, em janeiro deste ano foi anunciada a circular à trofa. Acredita que isto vai ajudar nas problemáticas que temos na Estrada Nacional e também ajudar as empresas famalicenses? Estou seguro que o projeto de reforço da ligação Norte-Sul, que vai ligar 3 concelhos, Famalicão, Trofa e Maia, associado à necessidade de libertar os constrangimentos que hoje afetam a Nacional 14, são investimentos muito importantes para pessoas e para empresas. Desde logo para as empresas, por razões que se prendem com a necessidade da deslocação dos seus trabalhadores, mas também de acesso de matérias-primas e escoamento de produtos finais. A ligação que é necessária fazer-se com maior fluidez ao aeroporto Sá Carneiro e ao porto de mar de Leixões, em Matosinhos. A própria ligação entre empresas também é muito importante, mas também é preciso não esquecer as pessoas, porque as pessoas também precisam das vias para que os movimentos pendulares se possam fazer com maior agilidade. Porque quanto mais nós permitimos a circulação de pessoas, mais também estamos a estimular o surgimento de outros fatores de atratividade do ponto de vista económico, turístico, cultural e outros. E, portanto, eu entendo que as acessibilidades, nomeadamente essas que falou relativamente à Nacional 14, são acessibilidades muito importantes para o futuro das nossas comunidades. Famalicão registrou a 45ª maior diminuição da dívida, baixando em 3,36 milhões de euros. Como é que é possível fazer isto sem parar a obra? Muito rigor, muita contenção, muita disciplina, um trabalho muito aturado de toda uma equipa governativa. É bom notar que neste trabalho o Presidente de Câmara é tão só o líder desta estrutura, que é a Câmara Municipal, acompanhada de juntas de freguesia, que têm uma postura também muito responsável, muito sóbria, muito consciente das dificuldades da atualidade e que não voltam as costas às suas populações, mas têm consciência das dificuldades que o país atravessa. E esta conjugação favorável de esforços que permite que, ano após ano, nós possamos continuar a desempenhar um conjunto de tarefas e, ao mesmo tempo, reduzir os encargos que vamos deixar para as gerações vindouras. Quando há pouco falava da questão da Devesa e do Talvaio, que são dossiês que, felizmente, conseguimos arrumar. É bom notar que esses 2 dossiês que nós conseguimos, digamos que gerir com encargos pouco superiores a 7 milhões de euros, eram dossiês cujos encargos podiam ultrapassar os 20 milhões de euros. Imagino que seria daqui por 5 ou 10 anos o município de Famalicão ser confrontado com uma dívida a pagar por fruto de uma sentença de tribunal cerca de 20 milhões de euros. Veja o que está a acontecer hoje em Vila Nova de Gaia. O Presidente da Câmara Municipal foi confrontado com uma sentença do tribunal que condena o pagamento de muitos milhões de euros e condena o pagamento em 30 dias. Bom, se amanhã a Famalicão fosse confrontada com uma dívida de cerca de 20 milhões de euros a pagar em cerca de 30 dias, era obviamente impossível e levaria o município para uma situação de quase insolvência. O que nós estamos a fazer é exatamente evitar chegar a esse ponto. É evitar que o município chegue a uma situação que seja confrontado com uma dívida galopante e impagável. A dívida, nomeadamente a dívida bancária que estava a fazer referência, é outro aspecto não menos importante. Porque nós estamos a colocar a dívida em patamares que são perfeitamente geríveis. Porque quanto menor for a dívida, menores são os encargos que mensalmente temos que pagar por essa mesma dívida. Nós estamos a colocar a dívida numa dimensão que é perfeitamente gerível. É bom não esquecer que, comparado com 2 municípios com os quais temos afinidades, Braga e Guimarães, a dívida de Famalicão é muito menos de metade da dívida de Braga e da dívida de Guimarães, sabendo que são 2 municípios que, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista da população, não são tão maiores quanto isso do que o município de Famalicão. E, portanto, são sinais de que estamos com uma dívida sustentável e é assim que podemos continuar no futuro. Apesar dos valores positivos, a oposição critica e considera que o Executivo devia implementar impostos mais leves para as famílias. Quais são as políticas que o Executivo tem Sabe que, relativamente à questão da receita, há uma verdade, que é uma verdade das finanças públicas, é que os orçamentos têm que ser equilibrados. Ou seja, o valor da despesa nunca pode ultrapassar o valor da receita. E eu entendo que a despesa que temos assumida é uma despesa necessária. Eu não me atrevo e considero que não há despesa inútil, não há despesa sem sentido, não há gorduras no orçamento municipal. E se não há gorduras, quer dizer que ou nós temos esta receita ou temos que nos financiar
com o tipo de receitas. Portanto, se nós baixássemos as despesas correntes resultantes das taxas e dos impostos, nós tínhamos que aumentar as despesas extraordinárias, nomeadamente a despesa resultante, a receita extraordinária, nomeadamente a receita resultante de empréstimos, porque o Orçamento Geral do Estado não é infinito e as receitas que resultam das transferências anuais têm reduzido ano após ano. Portanto, nós temos que manter uma receita própria que nos permita fazer face à despesa que o município exige. E eu assumi o que tenho cumprido. Eu, quando me candidatei há 2 anos, disse aos famaliceenses que ia adotar uma política de estabilidade fiscal. Ou seja, não ia baixar os impostos um ano para no ano seguinte os voltar a subir. Ia manter o dossiê fiscal. É o que temos feito. E não só temos mantido o dossiê fiscal, como recentemente, há pouco tempo atrás, introduzimos um apoio às famílias ao nível do IMI, o chamado IMI para as famílias, para proteção e estímulo à natalidade. E é bom notar que, olhando para os concelhos, nomeadamente vizinhos, mas não são assim tantos os municípios que adotaram esta solução. Veja-se o caso de Braga e de Guimarães, para usar os mesmos exemplos. Braga e Guimarães adotaram IMIs para as famílias com taxas menos amigas das famílias do que aquelas que Famalicão adotou. E, portanto, nós temos tido condições para ir de encontro àquilo que são as necessidades das pessoas, mas obviamente mantendo uma estabilidade e uma sobriedade que é necessário manter-se. E que mais medidas têm sido implementadas? Olha, muitas do lado da despesa, porque temos medidas sociais, temos procurado apoiar as famílias, o que temos feito com as bolsas para os nossos jovens estudantes, o que temos feito com o projeto Casa Feliz, são muitas centenas de habitações que já foram recuperadas. Os apoios que temos dado às instituições sociais, às conferências vicentinas, são só exemplos daquilo que temos feito do ponto de vista das políticas sociais e o grande dossiê da educação. É bom notar que na educação, por exemplo, introduzimos no ano passado o chamado Regulamento de Apoio às Famílias, que vai criar condições para o surgimento de um outro escalão, além do primeiro e segundo escalão, introduzimos um outro escalão de apoio às famílias, um escalão de apoio às famílias com 2 ou mais filhos. Só esse chamado Regulamento de Apoio às Famílias tem uma estimativa de despesa anual de €500 mil. É €500 mil que todos os anos nós vamos suportar com o Orçamento Municipal para dar apoio a essas famílias. O que significa que nós temos um orçamento que é amigo das pessoas, é um orçamento que se concentra em ajudar os que mais precisam, criando uma resposta social que eu entendo que é uma resposta acertada. Entrando agora na área de educação, este ano houve a municipalização da educação, houve críticas também por parte da oposição. Como é que correu este início de ano letivo? Bom, eu confesso que eu não sou um adepto da expressão municipalização, porque o que houve foi uma territorialização da educação. E sem perder muito tempo com esta explicação, mas brevemente fazer o seguinte, é que a competência não passou do Ministro para o Presidente da Câmara, não passou do Ministério para a Câmara Municipal, passou do nível central para o nível local. Hoje as competências são do território, são do Conselho, e quem as exerce são a Câmara Municipal, as direções de agrupamentos, os Conselhos Gerais, o Conselho Municipal de Educação, ou seja, as estruturas que estão no Conselho são quem tem a competência e a responsabilidade de gestão deste dossiê. Portanto, o que antigamente era gerido a nível nacional, hoje é gerido a nível local, mas esta gestão é uma gestão partilhada, é uma gestão em que várias entidades assumem responsabilidades, em que uma delas é a Câmara Municipal. É um processo a ser muito bem sucedido. Eu entendo muito bem as críticas, porque acho que quando as pessoas não conhecem, é normal, é perfeitamente compreensível que desenvolvam este raciocínio da diversidade, porque é uma matéria sensível, uma matéria muito importante, a educação, e eu compreendo perfeitamente que professores, pais e alguns outros membros da comunidade escolar olhem com receio para este processo. Mas o que tem acontecido ultimamente é que, à medida que o processo vai sendo executado, é fácil começar a perceber os méritos do processo. Eu vou-lhe dar um exemplo, em que em Famalicão rapidamente a gente percebeu que isso era meritório. A questão do pessoal não docente. Nós tínhamos um déficit em Famalicão de cerca de 90 pessoas, ou seja, nós precisávamos de mais cerca de 90 pessoas a trabalhar nas escolas do que aquelas que tínhamos até ao final do ano letivo passado. O facto do processo ser transferido para o município permitiu que em poucos dias esse problema fosse resolvido. Um problema que se acumulou durante anos, em poucas semanas Famalicão resolveu. E resolveu porquê? Porque quem tinha competência estava perto das escolas, tinha consciência do que era preciso e soube encontrar uma solução. É um efeito útil da territorialização da educação. Estou seguro que depois deste efeito, muitas pessoas que olhavam com desconfiança para o processo vão começar a vê-lo de outra forma. E não tenho dúvidas que ao longo do ano, com muita abertura, porque nós queremos que toda a gente participe, toda a gente influencie, toda a gente dê contributos,
Estou seguro que ao longo do ano letivo mais pessoas se vão, digamos que, familiarizar com o processo, e é de esperar que o ano letivo ficar concluído e todos nós possamos fazer uma avaliação do processo, o sentimento de apoio seja maior do que aquele que existia no seu início. Agora, a 23 de outubro, tivemos a final, por assim dizer, do concurso O Meu Projeto é Empreendedor. Estamos na 4ª edição. Qual é o balanço possível? É um balanço muito positivo. É um projeto concertado com a rede Famalicão Empreende, onde, como há pouco lhe dizia, a capacidade local de promover o ensino profissional e digamos que de estimular os nossos jovens e as famílias a abraçarem esta solução tem sido bem sucedido, e este projeto Jovem Empreendedor é uma forma de também premiar, de evidenciar os bons exemplos e de dar mais notoriedade a esta área. A Câmara Municipal ou o Executivo já pensou em implementar o Orçamento Participativo Jovem, chamando os jovens, lá está, a dar ideias para o orçamento camarário? Nós temos tido ao longo dos últimos anos muitas experiências dessas com a participação dos jovens na execução de projetos. Tem havido projetos premiados, tem havido concursos de ideias, e através dos concursos de ideias a Câmara Municipal tem apoiado a execução dessas ideias. Portanto, em vez de lançarmos um orçamento participativo destinado aos jovens, lançámos um debate e um concurso em torno de ideias para os jovens, que depois são implementadas, nomeadamente com o apoio de terceiras entidades. Aconteceu há cerca de 2 anos com a IUP, tem acontecido com outras estruturas juvenis. Mas, acima de tudo, nós valorizamos outro aspecto, que é a participação dos jovens no processo. E não é por acaso que o nosso Conselho Municipal de Juventude, que ainda reuniu ontem, é uma estrutura que funciona, e que funciona muito próximo com a Câmara Municipal e com o Pelouro da Juventude. E, por outro lado, a própria estrutura, que é a Casa da Juventude, funciona com um grande grau de autonomia. Para quê? Para que os jovens genuinamente possam trazer as suas ideias e dar os seus contributos. Nós, em vez de termos um orçamento para ser gerido pelos jovens, o modelo clássico do orçamento participativo, nós temos os jovens a participar em todo o orçamento municipal. Portanto, o âmbito da ação, o âmbito de envolvimento e participação dos jovens é muito maior. O que nós precisamos é de criar condições para que os jovens se sintam atraídos, estimulados a participar nesse processo. Felizmente, são cada vez mais os jovens que nos trazem as suas ideias e as suas propostas, e também é para nós um privilégio poder ajudá-los a executá-las. Que mais medidas a Câmara tem implementado na área da educação? Bom, na educação, o que temos feito de reabilitação dos espaços é um trabalho que nunca está terminado, mas que temos dado muitos contributos, e neste ano concluímos 4 escolas que estavam a precisar de intervenção e que estão hoje escolas completamente reformuladas, excelentes do ponto de vista da sua utilização. Aconteceu com Godifeles, aconteceu com Lousado, com o Bairro e com Oliveira Santa Maria. São 4 freguesias que ficaram com 4 escolas novas. É o processo que vamos continuar. No próximo ano temos já estimadas mais intervenções noutras escolas no Concelho de Famalicão. A que somamos outros projetos, há muitos projetos educativos, o projeto de Famalicão, o projeto da empresa escola, em que a empresa participa na escola e a escola influencia também a empresa, é só um exemplo de muitas outras iniciativas que temos desenvolvido em parceria com as escolas e com o meio envolvente. Agora um bocadinho para a área da saúde. A partir do próximo ano o Hospital de Santo Tirso vai deixar de fazer parte do Centro Hospitalar do Médio Ave. Qual é a posição da autarquia quanto a esta medida do Ministério da Saúde? Olha, é a minha convicção que quando se iniciou este centro hospitalar, que ele começou mal. Começou mal porque sempre entendemos, e eu pessoalmente sempre enganei, que a criação do centro hospitalar entre Famalicão e Santo Tirso não era um centro hospitalar ajustado. Havia uma discrepância entre as duas valências que, na minha opinião, não ajudaria a que o centro hospitalar funcionasse bem. E, portanto, a dissolução deste centro hospitalar é uma notícia boa. O que nós entendemos, do ponto de vista de Famalicão, é que Famalicão precisa de encontrar rapidamente um parceiro e precisa de criar um novo centro hospitalar numa realidade diferente. Porventura, olhando para o território, olhando para a envolvente e percebendo quais são as unidades hospitalares na região com as quais temos mais afinidades, para que se possa criar um centro hospitalar competente e capaz de fazer face às necessidades que temos da saúde em Famalicão. E estou convencido que o próximo governo, seja ele qual for, quando iniciar funções,
que vai olhar para esta realidade e nós esperamos que daqui até ao final do ano ainda se consiga encontrar essa solução para quê? Para quando se dissolver o centro hospitalar, cujos efeitos, como sabe, é dia 1 de janeiro de 2016, já haja uma nova realidade, um novo centro hospitalar de que faça parte o Hospital Famalicão. Mas já há indicações da parte da tutela de alguma unidade hospitalar com a qual se possa agregar o Famalicão? Eu sei que há um conjunto de estudos que vão ser ultimados e acho muito bem que se façam esses estudos, porque não se devem tomar decisões sem primeiro se perceber o que é que faz mais sentido, e entendo que mal sejam concluídos esses estudos, se devem adotar soluções que sejam, digamos, consentâneas com os mesmos estudos. Com estas medidas que o Governo tem implementado, acredita que os famalicenses estão cada vez mais dependentes do Hospital de Braga? Não, eu entendo que não necessariamente. Eu acho que a realidade hospitalar de hoje é diferente da que tínhamos há 20 anos. Hoje nós temos de ter um hospital de referência regional, como sempre tivemos. No passado o hospital de referência para Famalicão era o Hospital São João, hoje é o Hospital de Braga. Acho que as pessoas não ficam piores por isso, pelo contrário. O Hospital de Braga tem assegurado uma boa resposta. O que nós precisamos é ter um hospital de referência, um hospital, no caso de Famalicão, que assegure uma resposta adequada. Nós sabemos que há um conjunto de especialidades que não é possível que cada hospital de cada concelho detenha, e por isso é que existem os hospitais de referência, os hospitais de base regional, como é o caso de Braga, como é o caso de São João, o caso de Santo António e outras situações que existem na região norte de Portugal. O que nós queremos é que o nosso Hospital Famalicão mantenha intactas as suas competências, como hoje estão instaladas, e de preferência possa reforçá-las, mas não é nossa ambição que algum dia o Hospital Famalicão possa dispensar a relação de referência que hoje tem com o Hospital de Braga. A Vila Nova de Famalicão tem uma área muito grande. Como é que o Executivo consegue gerir todo este território? São 200 km² que se gerem com a influência e com o apoio de todos, com uma boa articulação com as autarquias de freguesia, com um bom relacionamento com o tecido associativo, com uma aproximação aos cidadãos. No fundo, são essas as ferramentas que nós devemos utilizar para gerir bem o território, como temos procurado fazer. E passa também por passar cada vez mais competências para as juntas de freguesia? O processo não tem que ser esse, o processo tem que ser de articulação. Às vezes entregar competências à junta de freguesia não é uma coisa boa, porque é preciso perceber se a junta de freguesia tem condições para as exercer. E às vezes acontece que há juntas de freguesia que tenham, mas também há juntas de freguesia que não têm essas competências. E não é bom às vezes estar a forçar a transferência de competências, sabendo que isso vai trazer consigo a necessidade de mais despesa, nomeadamente com recursos humanos e outros, para que essas competências sejam exercidas. Temos que saber exercer com eles, ou seja, de uma forma concertada, de uma forma participada. É isso que temos procurado fazer ao longo dos anos. Ainda faltam 2 anos. Quais são os grandes projetos que o Executivo vai implementar? Continuar a fazer o que temos feito, preparar-nos para os fundos comunitários. Acho que o grande projeto de futuro próximo é criar condições do ponto de vista do planeamento e dos programas para que Famalicão possa aproveitar o novo quadro comunitário. Avizinha-se para breve, estou certo, o início da disponibilidade de fundos para os municípios, e é bom, é importante que Famalicão nessa altura esteja bem preparado para poder aproveitar ao máximo esses apoios comunitários. A ambição dos próximos anos, penso que passa muito por aí. Qual é as áreas que pretende? Reabilitação urbana, essencialmente a questão da regeneração de algumas áreas do concelho, por isso é que criámos as áreas de reabilitação urbana, uma marcada na cidade, mas também a preocupação com um dos núcleos urbanos, como é o caso de Ribadava, o caso de Joane e o caso de Ribeirão. A área social é uma área a que iremos dedicar também muita atenção. Temos ainda alguns núcleos que precisam de intervenção social, de reabilitação, não só do edificado, mas essencialmente da criação de dinâmicas sociais que permitam uma inclusão social genuína e segura. E são essas áreas por excelência que vão suscitar as nossas atenções. Muito bem.